Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos e adorarmos a Deus. Nesse momento, vamos ouvir uma oração pela nossa irmã Francimar, da Igreja O Brasil para Cristo, do Presidente Médici. Boa noite, quero saudar a todos na gloriosa paz do Senhor. Oremos, vamos orar nesta noite, agradecendo a Deus, por mais uma rica oportunidade que nós temos de louvar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor. Temos motivos, milhares e milhares de motivos para agradecer a Deus, pelo dom da vida, pela misericórdia, pela graça do Senhor, favor imerecido. E nós vamos agradecer, amados? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por mais essa rica oportunidade que tu nos concede nesta noite, de estarmos aqui reunidos, Pai, para te adorar, para te exaltar, bendizer o teu nome, para te dizer que tu és grande, que tu és fiel, que tu és o Deus eterno, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo fôlego de vida que tu tem nos dado a cada dia. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Deus, por cada família representada, por cada vida, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Jesus, porque nós temos a certeza de que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos criou para o louvor e a glória do Senhor. O Senhor criou todas as coisas para que nós viéssemos desfrutar das maravilhas, das benesses do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor, pela saúde. Ó Santo Deus e eterno Pai, neste momento nós te pedimos, ó Pai, pelo ministrante da tua palavra, Senhor, que o Senhor fale poderosamente ao coração do teu servo e fale também ao coração de cada um que vai ouvir a mensagem nesta noite. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos neste momento, visita, Senhor, visita aqueles que estão, Senhor, nos hospitais. Ó Deus, as alas oncológicas, as alas de hemodiálise, ó Senhor da glória, a radioterapia, todos aqueles que estão passando pelo processo de enfermidade. Senhor, tenha misericórdia, faz a tua vontade, faz o teu querer. Tu és o Jeová Rafá, aquele que cura. Tu és o Jeová Jireh, aquele que age com providência em nossas vidas. Ó Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Ó Senhor, eu te peço também neste momento, Pai, toma nas tuas mãos, ó Deus amado e querido. Ó Santo Deus, aqueles nossos parentes que ainda não tiveram encontro com o Senhor, aqueles que ainda não abriram o coração, Deus, para que a tua palavra possa adentrar, Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale de uma forma maravilhosa ao coração de cada um. Tira os corações de pedra e coloca um coração de carne sensível à voz do seu Santo Espírito. Ó Santo Deus, eu te peço em nome de Jesus. É assim que eu te peço e já te agradeço no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Faremos uma leitura bíblica no Salmo 145, que diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a sua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão do teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas
e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres as tuas mãos, abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo do que os teme, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Agora ouviremos o hino. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Escutem esse hino. O Senhor Jesus está neste lugar. O Senhor Jesus veio para abençoar. Ele quebra as maldições, consola a alma dos aflitos. Ele tem todo o poder para curar. Havia um homem que sofria muitos anos na beira de um tanque, esperando algo acontecer. Jesus veio ao seu encontro e lhe trouxe a esperança. Queres ser curado? Toma o teu leite e anda. Move as águas, Senhor, move as águas. Vem curar e libertar os meus irmãos. Faz o cego enxergar, o paralítico andar. A unção de Deus está neste lugar. Move as águas, Senhor, move as águas. Vem curar e libertar os meus irmãos. Faz o cego enxergar, o paralítico andar. A unção de Deus está neste lugar. A tristeza vai embora e não volta mais. O perdão é derramado do trono de Deus. Eu quero te adorar, eu quero te servir, pois a unção de Deus está sobre mim. A tristeza vai embora e não volta mais. O perdão é derramado do trono de Deus. Eu quero te adorar, eu quero te servir, pois a unção de Deus está sobre mim. Move as águas, Senhor, move as águas. Vem curar e libertar os meus irmãos.
faz o cego enxergar, o paralítico andar. A unção de Deus está neste lugar. Cura, Jesus, salva, Jesus, liberta, Jesus, renova, Jesus, cura, Jesus, salva, Jesus, liberta, Jesus, renova, Jesus. Move as águas, Senhor, move as águas. Vem curar e libertar os meus irmãos. Faz o cego enxergar, o paralítico andar. A unção de Deus está neste lugar. A unção de Deus está neste lugar. Cura. Agora chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus através do seu servo, reverendo Evanilson Pires, da 4ª Igreja Presbiteriana das Malvinas, em Campina Grande. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 ao versículo de número 15. Temos a nossa exposição nessa manhã, é o mesmo subtítulo que está na Bíblia Ara, a multiplicação dos pães e dos peixes. Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão. E se você gosta de marcar sua Bíblia, está aí um versículo para você marcar. Esse vai ser um texto, um versículo-chave, para nós entendermos do versículo 1 ao versículo 15. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para experimentar a Filipe, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe e lhe disse: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada lhe perca ou se perca. Assim, pois, versículo 13, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois,
os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Feche seus olhos, por gentileza. Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa nessa manhã. O melhor lugar que nós poderíamos nos encontrar. Obrigado porque o Senhor nos trouxe em paz. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, que se passou de tantas lutas, de tantos embates, mas também de tantas vitórias, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é o mesmo Deus que dá a vitória ao teu povo. E aqui estamos gratos nesta manhã, ó Deus, humildes diante da tua presença, para te louvar e para te agradecer. Também, ó Deus, para te pedir humildemente, por tua palavra que há de ser ministrada nessa manhã aos nossos corações. Fala com o teu povo, Deus. Edifica a tua igreja e, acima de tudo, glorifica o teu nome. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última exposição, nós vimos a cura que Jesus realizou em relação ao homem que fazia cerca de 38 anos que estava coxo, à espera de um milagre. Esse milagre que Jesus realizou e operou na vida daquele homem, não trouxe alegria aos demais que estavam à sua volta. Pelo contrário, nós vimos que os fariseus levantaram um embate teológico em relação à cura daquele homem. Não por causa da cura física em si, mas por conta do dia em que aquele homem foi curado, porque ele havia sido curado no sábado. E Jesus, tratando com os fariseus, trouxe-lhes uma ordem, e essa ordem nós vimos na última exposição. Eu gostaria que você voltasse os seus olhos para o capítulo 5, versículo de número 39. Essa foi a ordem que Jesus deu àqueles homens fariseus. Foi sobre esse texto que nós meditamos na última semana. Versículo 39 que diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Sobre esse ponto que Jesus acabara de afirmar àqueles homens, ele se retira daquele ambiente e sai para outro lugar. E é dessa maneira que o capítulo 6 se inicia, quando João nos diz, versículo 1, depois destas coisas, depois desse embate entre os fariseus com a lei e o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, depois dessas coisas, Jesus saiu, se retirou de onde ele estava, atravessou o mar da Galileia, que é um mar conhecido como o mar de Tiberíades. Na verdade não é um mar, é um grande rio. E o versículo 2 é o ponto-chave que eu gostaria de analisar nessa manhã com os irmãos, é que seguiam numerosa multidão. Não é fato, irmãos, e não é somente no versículo 2 que nós vemos, que Jesus atraía uma grande, uma numerosa multidão. E olhando para os nossos dias, atrair uma grande multidão, principalmente para muitos líderes nos nossos dias, é uma grande alegria. Entretanto, Jesus não se deixa levar pela multidão. Jesus não se deixa enganar pela multidão. O que nós observamos, irmãos, é que há uma distinção enorme entre a multidão e os discípulos. Entre aqueles que estão seguindo a Jesus por conta daquilo que ele pode dar, em relação àqueles que seguem a Jesus por aquilo que ele é. Nós observamos nesse texto que uma numerosa multidão seguia a Jesus, mas João deixa claro no versículo 2 que essa numerosa multidão seguia a Jesus porque tinha visto os sinais que ele acabara de fazer com aquele enfermo, com aquele coxo. Mas a multidão, irmãos e irmãs, não tem compromisso com Jesus. É trágico olhar nos nossos dias, tanta gente, tantos pregadores, tantas pessoas que seguem a Jesus, mais uma vez, por conta dos sinais que ele pode realizar,
por conta dos milagres e maravilhas que Cristo pode realizar. Mas são poucos aqueles que seguem a Jesus pelo pão vivo que desceu do céu, pelo próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Nós iniciamos hoje o capítulo 6, e esse capítulo nos traz algumas lições. E a primeira lição que eu gostaria de retirar desse texto que nós lemos é a seguinte: apenas acompanhar a Jesus e fazer parte da grande multidão é um perigo que nós podemos correr. Olha novamente o versículo de número 2, quando ele diz que seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. A multidão, irmãos, não tem compromisso com Jesus. Fazer parte da grande multidão é um risco que você e eu podemos correr. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a multidão não tem decisão própria. A multidão é aquilo que nós conhecemos como Maria vai com as outras. A multidão, você já viu um acidente? Em um acidente fica uma multidão aglomerando ao lado, mas não tem um filho de Deus que ajude. Correr ou participar da grande multidão é correr um sério risco. A grande multidão decide segundo o que os outros decidem. A grande multidão fala segundo o que os outros falam. A grande multidão faz o que os outros pensam e o que os outros fazem. Em resumo, fazer parte da grande multidão é não ter identidade própria. Grande multidão seguia a Jesus, mas a grande multidão não queria ter compromisso com Jesus. E também não queria ter compromisso com a obra do Senhor Jesus. Perceba comigo, não precisa abrir. Em Mateus capítulo 21, versículo 9. A grande multidão, quando Jesus entrava em Jerusalém, montado no jumentinho, gritava: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas a mesma multidão, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 22 ao 23, diz: a mesma multidão gritava: crucificam. Seguir a multidão é um perigo. Grande multidão seguia, porque viam sinais e a cura que ele fazia. Será que nós estamos, meus irmãos, como uma grande multidão? Será que nós estamos seguindo a Cristo por aquilo que Ele pode nos dar? Cristo não está preocupado com a multidão em si. Cristo está preocupado com os seus discípulos. E os discípulos são todos aqueles que estão dispostos a obedecê-lo, estão dispostos a cumprir a sua missão. A multidão não sabe qual é a sua missão, mas os discípulos sabem quais são as suas missões. Grande multidão seguia a Cristo Jesus. E aí vem o versículo 5, do capítulo 6. Então Jesus, erguendo os olhos, viu o quê? A grande multidão que vinha ter com ele, e disse a Filipe: onde compraremos pães para dar a comer? Mas dizia isto para experimentá-lo, porque ele bem sabia do que estava para fazer. Então respondeu Filipe, versículo 7: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então, o versículo 8 diz que um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: aí está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? A multidão está à procura de milagres, não de compromissos. É por isso que Jesus não vai diante da multidão. É por isso que Jesus vai diante dos seus discípulos. E é interessante porque Jesus vai de encontro a um matemático. E ele faz uma conta, e a conta está certa.
o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer para alimentar toda a multidão. Então Filipe, olhando e fazendo os cálculos, talvez o presbítero Cícero estivesse lá ajudando ele, né? Olha, é multidão de gente. Imagine comigo uma multidão de flamenguistas com fome, seguindo a Jesus. Ele olha para um de seus discípulos e diz: o que vamos fazer para alimentar essa multidão? Talvez ele tivesse coçado a cabeça, né? Não tem jeito. Para esse povo não tem solução. Nem se nós trabalhássemos, nós iríamos sustentar essa multidão. Mas tem um fato importante, meus irmãos. É que um de seus discípulos, não Filipe, mas André, é um homem de fé. Ele encontra no meio da multidão um jovem, um rapaz. Alguns comentaristas chegam a dizer que provavelmente era um adolescente que tinha levado a sua marmitinha, seu lanchinho. E ele encontra ali 5 pães de cevada e 2 peixinhos pequenos. E a pergunta de André é: o que é isso para tanta gente? A segunda lição, meus irmãos, que nós tiramos nesse texto é que as situações que são humanamente impossíveis para nós devemos colocar nas mãos do nosso Senhor Jesus. O que é, ou o que são 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão? O que é aquilo que você e eu temos diante da situação que nós estamos vivendo? A lição, meus irmãos, é que quando nós depositamos aquilo que nós temos, por pouco que pareça, quando nós depositamos no melhor lugar, quando nós depositamos nas mãos do Senhor, nós podemos descansar. Nós podemos ter paz. Nós podemos ter a certeza de que o nosso Deus usa o nosso pouco para a sua própria glória e para o seu louvor. Foi isso que ele fez. Versículo 10. Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, apenas homens. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças. Deixa eu abrir um parênteses nessa reflexão nessa manhã. Jesus deu graças a Deus por causa de 5 pães e 2 peixinhos. Nós vivemos em uma geração que murmura tanto, por tanto que tem. Jesus nos ensina a sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já nos deu, por menor que seja. O que para você pode ser pouco, para outra pessoa seria muito. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, vai nos dizer, nos orientar, que tendo o que comer, o que beber e do que se vestir, vivam satisfeitos. Jesus agradece por 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes, nós precisamos lembrar que o pouco que nós temos é tudo que nós precisamos. Nós meditamos aqui na última terça, no culto de oração, sobre o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A gratidão ao Senhor pelo pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E Jesus, mais uma vez, nos ensina a louvarmos a Deus, a darmos graças a Deus por 5 pães e 2 peixinhos. Tendo dado graças a Deus, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Versículo 12. E quando já estavam fartos, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de
de pães. O que era 5 pães e 2 peixinhos, encheu uma multidão e sobraram 12 pães, 12 cestos de pães. É interessante porque, perceba, como a interpretação faz toda a diferença. Alguns interpretam como que a multiplicação não foi algo que Deus multiplicou, mas foi algo que Jesus fez com que cada um que tivesse levado um bocado de lanche multiplicasse o seu alimento com a pessoa que estava ao seu lado. Olha que interpretação. O milagre da multiplicação foi que Jesus, a partir dos 5 pães e 2 peixinhos, convenceu a multidão a repartir os seus pães. Mas o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que o milagre foi tanto que sobrou, a tal ponto de recolherem as sobras. Nada se perdeu do milagre. Todos se fartaram, e acima de tudo, o nome do Senhor foi glorificado. Mas lembra do que eu falei sobre a grande multidão? A multidão não compreendeu o milagre. Por que eu posso afirmar isso? Versículo 14 e o 15. Vendo, pois, os homens, a multidão, o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Se converteram? Não. Eles se apegaram ao sinal. Sabendo, pois, versículo 15, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar rei. Eles não queriam que ele fosse Senhor. Eles queriam que Jesus fosse rei. Que ele sustentasse. O que Jesus fez? Retirou-se novamente, sozinho, para o monte. A pergunta, meus irmãos, é: de que lado nós estamos? Será que nós estamos como a grande multidão, apenas saboreando o milagre ou os milagres? Ou será que nós estamos com os discípulos, participando dos milagres? A grande multidão, meus irmãos, pode comer do pão e se fartar-se do peixe, mas a multidão não participa da ceia do Senhor. Lembra quando Jesus instituiu a ceia, a última ceia, em que ele mesmo partiu o pão e deu aos discípulos? Aqui partiu o pão físico, mas na ceia ele partiu o pão espiritual. Ele mesmo, o seu corpo, dando o seu sangue. A multidão não participou. A multidão não subiu com Jesus no Getsêmani. A multidão não orou intimamente com Cristo. A multidão não viu a transfiguração de Jesus. A multidão apenas observa de longe, mas a multidão não tem intimidade com Jesus Cristo. E eu pergunto nessa manhã, onde nós estamos? Com a multidão ou com os discípulos? Adianta uma folha, sua Bíblia, aí no capítulo 6. Versículo 33. Versículo 33 e 34, ao 35. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos desse. Quem disse isso? A multidão. Qual é a resposta de Cristo? Versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim e o que vem a mim jamais terá sede. Sabe o que a multidão fez? A multidão foi embora. A multidão abandonou a Jesus.
Percebe? A multidão só segue a Jesus enquanto é conveniente. E há muitos assim dentro das igrejas ditas evangélicas. Só seguem a Jesus até o fato, até o ponto de serem convenientes. Quando Cristo traz uma palavra dura, as pessoas abandonam a Jesus. Quando Jesus chama para o compromisso, as pessoas abandonam a Jesus. E Cristo tem nos chamado dia após dia a termos um compromisso sério com Ele e com a sua obra. A sermos não multidão, a sermos verdadeiros discípulos que seguem a Jesus quando tiver a provisão, mas que continuam a seguir a Jesus quando faltar a provisão. Esse é o nosso desafio, meus irmãos, nesta manhã. Em primeiro lugar, a sair da grande multidão. Talvez você faça parte da grande multidão. Não o que os outros quiserem, o que os outros decidiram, o que os outros fizerem, eu acompanho. Não seja Maria vai com as outras. Saia da multidão. Seja um discípulo. Siga Jesus por aquilo que Ele é. Segundo lugar, entregue a Ele tudo que você tem. Aquele jovem tinha apenas 5 pães, 2 peixes. Ele entregou a Jesus. E nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixes se transformaram em um milagre. Eu não sei o que você tem nessa manhã, mas entregue a Ele. E descanse. É tão pouco. Há um ditado popular, não é? O pouco com Deus. Está aqui uma referência bíblica para isso, não? 5 pães e 2 peixinhos. É pouco. Entregue. E Ele fará o milagre. O salmista nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele. Que você saia daqui nessa manhã, que nós possamos aprender nessa manhã, em primeiro lugar, a sair da grande multidão, a sermos verdadeiros discípulos. Em segundo lugar, a entregar tudo que nós temos nas mãos dEle. Em terceiro lugar, a descansar na providência do seu Deus. Ele já deixou faltar o pão na sua mesa? Não? Ele vai deixar faltar agora? Deus não muda, meu irmão. Quem muda somos nós. O mesmo Deus que multiplicou os pães. E aí nós podemos ter tantos outros exemplos. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Descanse no Senhor. Confie e entregue. Ouviremos mais um louvor.
Estamos chegando ao término de mais um culto. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade. Também quero agradecer aos irmãos Francimar e Evanilson, e ao grupo de louvor que nos ajudaram a realizar esse culto. Também quero agradecer a todos os irmãos que se fizeram presente na live e que participaram. E se Deus permitir, estaremos no próximo mês louvando ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Boa noite.